domingo, nós começamos a acompanhar a vida pública de Jesus Cristo. Na verdade, não acompanhar ainda ditamente, mas já vimos os primeiros passos do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Com este evangelho e com este anúncio de São João, nós vamos observar eu gosto dessa imagem, como que Jesus Cristo nos tomasse pela mão, ou melhor, como se os evangelistas nos tomasse pela mão e fosse nos apresentando a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o primeiro domingo que nós vamos, dentro de uma caminhada de 34 semanas, contando aqui os domingos, que o evangelista vão nos apresentando quem é Jesus Cristo. E este ano, como vocês já sabem, o ano A, nós vamos acompanhar isso pelo evangelista São Mateus. Ele vai nos dizer, ou tentar nos dizer, quem é Jesus Cristo, porque essa é a missão de cada evangelista. Ao modo de escrever, ao seu modo de escrever, eles vão nos revelando o jeito próprio de nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso então que nós vamos experimentar agora, durante todos os domingos que aqui nós viermos para celebrar a Eucaristia e ouvir a palavra de Deus. Entretanto, este domingo, embora estamos falando que será São Mateus que vai nos apresentar quem é Jesus Cristo, este domingo nós ouvimos o Evangelho de São João, porque, como também vocês já sabem disso, só estou lembrando, São João é o único que não tem um ano específico para ele. Nós temos o ano de São Mateus, o ano de São Marcos, o ano de São Lucas. Mas São João nós não temos um ano específico para ele. São João, ele é dividido durante todo o ano. Em inúmeras celebrações, nós vamos ouvir também São João. Mas ele não tem um ano próprio como os outros, como acabei de dizer. E este, por exemplo, é um caso. Embora estamos no ano A de São Mateus, este domingo nós ouvimos o Evangelho de São João. E aqui neste Evangelho, como eu introduzi dizendo, São João faz o encontro, São João o Batista faz o encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem um encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. E deste encontro aparecem três coisas que me parece que são importantes quando nós falamos do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Três coisas. A primeira é que São João apresenta Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus. Este é um primeiro elemento importante na narrativa do Evangelho de São João. Uma outra coisa que é bonita e que aparece logo neste primeiro capítulo é que São João diz que Jesus Cristo veio batizar com Espírito, veio batizar no Espírito. E a outra coisa que nós vamos ouvir, não só neste Evangelho, mas nós vamos acompanhar isso várias vezes durante este ano, é que São João diz que ele é Filho de Deus. O Evangelho de hoje termina dizendo assim: eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Três elementos fortes que vale a pena ser meditado agora nesta homilia. E eu queria começar, não pela primeira coisa, quando São João diz que ele é Cordeiro, mas quando ele diz que Jesus Cristo veio para batizar com o Espírito. E aqui me parece que esta informação de São João ela é muito rica, é cara. Porque São João já estabelece uma diferença entre ele e Jesus Cristo. Ao longo do Evangelho nós ouvimos dizer, ele existia antes de mim. São João diz, ele passou à minha frente porque ele existia antes. E aí ele diz também, ele batizará com o Espírito. Porque São João o Batista, o batismo dele era somente para a remissão dos pecados. Vocês devem se lembrar que o outro evangelho, São João até fala assim, quem vos ensinou a fugir do castigo que está por vir?
ele falando àqueles que se aproximaram da fonte para serem batizados, porque essa era a finalidade do batismo de São João, somente remir os pecados. E Jesus Cristo, ele não veio somente para remir as pessoas do pecado, mas ele veio para dar um outro sentido ao batismo. E este outro sentido brota justamente desta ideia: ele batizará com o Espírito. E me parece aqui que, como uma intuição para a igreja, como nós, padres, cristãos leigos e leigas, nós precisamos recuperar na igreja este sentido profundo de batizar no Espírito, de batizar com o Espírito. E aqui há uma intuição muito profunda e muito cara, porque vejam, o que seria batizar com o Espírito? Aqui eu não estou querendo me lembrar somente dos movimentos carismáticos ou pentecostais, porque eles falam bastante desta ideia de batizar no Espírito Santo, de receber um batismo no Espírito. Não é simplesmente isso, receber um batismo no Espírito. Quando eu falo de um batismo no Espírito, estamos falando e intuindo uma aproximação profunda à vida de Cristo. Porque me parece, caríssimos irmãos e irmãs, que nós não podemos experimentar um batismo no Espírito Santo e não ser introduzido ou não fazer uma experiência profunda com nosso Senhor Jesus Cristo. Por vezes, os movimentos pentecostais ou carismáticos até falam de um batismo no Espírito, mas não deixa muito claro o que seria esta vida. Parece que seria somente receber o Espírito, mas não é isso que a igreja nos ensina, não é isto justamente que São João nos faz pensar. Quando ele diz de um batismo no Espírito, me parece que São João está dizendo que é preciso entrar na dinâmica mais profunda da vivência em nosso Senhor Jesus Cristo, se aproximar da vida de Cristo, deixar com que a novidade de Cristo aconteça em nossa vida. É por isso, então, que me parece que nós precisamos recuperar na igreja esta ideia de um batismo no Espírito Santo. Em outros evangelhos, vocês vão ouvir, por exemplo, São Lucas fala, naquele diálogo com Nicodemos, ele diz que é preciso nascer de novo, nascer do Espírito. Ele diz alguma coisa desse tipo. E depois, em outras passagens do Novo Testamento, São Paulo também vai intuir uma vivência no Espírito, uma vida nova do Espírito. Na carta aos Gálatas, São Paulo fala disso: vós que nasceste de novo, procurai as coisas do alto, procurai a vida no Espírito, os dons carismáticos, porque é aqui que está a indicação. Receber o Espírito Santo é receber a vida nova em Cristo, é experimentar a vida nova que nasce de Cristo. E é justamente o Espírito que nos intui para esta vivência, que nos impulsiona, nos leva para esta vida em Cristo. Algumas passagens que, quando nós encontramos esta força espiritual, esta força do Santo Espírito, nós ouvimos falar do Espírito Santo como pomba, como nós ouvimos no Evangelho de hoje. Mas em outras passagens também, nós vamos ouvir o evangelistas e algumas leituras, alguns escritos apostólicos, dizer que o Espírito Santo é como um fogo abrasador, é como uma chama. Lá, por exemplo, nos Atos dos Apóstolos, a comunidade nascente, quando eles receberam no dia de Pentecostes a força do Espírito Santo, a imagem era essa: eles tinham como que chamas que ardiam no meio deles. Então o Espírito Santo tem uma outra imagem que é chama. E vocês conhecem bem a propriedade do fogo. A propriedade do fogo, do calor, ele tanto cria como purifica. Então precisamos pedir ao Espírito Santo, este batismo no Espírito Santo, para que ele possa purificar em nós as ideias falsas do Evangelho, as ideias falsas, as ideias
tantas ideias falsas que por aí são anunciadas em nome do Evangelho, as falsas doutrinas. Precisamos pedir ao Espírito Santo que nos purifique disso. Nós também precisamos pedir neste batismo no Espírito Santo que Ele nos purifique da falta de amor, que seja que nós possamos receber um espírito da caridade, também um espírito de conversão, um espírito de vida nova, porque é o Santo Espírito, com sua força de purificar, que nos purifica destes más atitudes, maus comportamentos, ou más compreensões, ou denominações do Evangelho. Então, caríssimos irmãos e irmãs, olhar para essa dinâmica profunda do batismo no Espírito é sentir que a nossa igreja, que a nossa comunidade, que a nossa vida precisa ser renovada, a nossa vida precisa ser transformada. E aqui, para mim, é o que nasce de mais verdadeiro. Ser transformada é receber a vida em nosso Senhor Jesus Cristo, porque é o Espírito na igreja que nos impulsiona para sermos filhos. E é justamente isso que está no finalzinho do Evangelho de hoje. São João nos diz: eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Jesus Cristo é Filho de Deus por natureza. Ele é da mesma natureza que Deus. O Verbo de Deus encarnado, ele assumiu a nossa condição e ele é Deus em Deus no Pai, porque é da mesma natureza. E nós também queremos ser filhos, mas de que maneira nós seremos filhos? Nós somos filhos não por natureza, mas nós somos filhos por participação e por graça. E é justamente o Santo Espírito que vai desenhando em nós, vai imprimindo em nós a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo quem coloca em nosso coração a vivência mais profunda de filhos. Daqui a pouco, na hora da consagração, depois que nós consagrarmos a Eucaristia, nós vamos rezar a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso é a oração dos filhos. Só os filhos podem se relacionar com Deus como Pai, porque é a partir da vivência em Cristo que nós nos dirigimos a Deus como Pai. E é o Espírito Santo quem trabalha na igreja para que nós possamos descobrir e redescobrir a nossa identidade de filhos e de filhas. Nós somos filhos de um Pai que nos ama. E é justamente o Espírito que nos direciona e que nos empurra para esta filiação. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, celebrar esta Eucaristia hoje, ouvir a palavra de Deus, é também redescobrir a nossa filiação, o nosso estado inicial de filhos de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. E aí então eu vou ao início do Evangelho de hoje, porque o Evangelho diz: eis o Cordeiro de Deus. São João diz assim a Jesus Cristo, apresentando aos seus que estavam seguindo: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira todo o pecado do mundo. Aqui está profundamente a vivência de Cristo na cruz, como um cordeiro imolado, e no altar do Senhor, este cordeiro se atualiza. Esta Eucaristia que nós celebramos, que nós participamos e comungamos, se atualiza aqui. Na liturgia também, depois nós vamos dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. E vocês vão responder como igreja: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. É assim que toda a Assembleia responde, porque contemplar o Cordeiro de Deus é contemplar a nossa salvação. Nós somos um povo eleito, filhos de Deus, pela força do Espírito Santo, mas nós experimentamos em cada liturgia o Cordeiro de Deus, nós experimentamos a salvação. E me parece, então, que é isso que vocês todos estão fazendo aqui. Todos nós estamos fazendo. Nós não viemos a esta igreja simplesmente para cumprir um preceito dominical, de participar da liturgia dominical. Nós não estamos aqui somente por isso. Nós estamos aqui porque também nós queremos ver, comungar
o Cordeiro de Deus, nós queremos experimentar a salvação. Se nós só viemos a esta liturgia para cumprir uma regra, um preceito, ainda nós não entendemos a dignidade mais profunda da filiação divina. Nós não entendemos e nós não experimentamos ainda a dignidade mais profunda de que é ser filho e sermos filhos e filhas salvos, acolhidos pelo Pai. E por isso São Paulo nos diz na segunda leitura, ele disse à comunidade de Corinto e diz também a nós, porque quando São Paulo escreve à comunidade de Corinto, ele diz: eu sou apóstolo, mas o meu apostolado nasce de nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui não simplesmente pelo Padre Rânio, nós não estamos aqui porque nós não tínhamos nada para fazer, então viemos à igreja, não. Nós viemos aqui por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a centralidade da vida cristã é Jesus Cristo, é porque não é possível ser cristão e não seguir a Jesus Cristo, é porque não é possível ser batizado, ser batizada e continuar ainda como pagão, embora eu acredito que haja cristãos pagãos, ainda há batizados que são pagãos, até passaram pela fonte batismal, mas continua pagão, porque não fazem a vivência de comunidade e, pior ainda, não fazem a experiência ou não fizeram o seu caminho de experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, caríssimos irmãos e irmãs, eu penso que como uma indicação e uma intuição profunda para esta semana que se inicia, não só esta semana, mas para a nossa vida durante este ano, durante essas 34 semanas que nós vamos agora experimentar do tempo comum. Eu penso que nós poderíamos assumir um compromisso. Como seria interessante se nós disséssemos assim: olha, este ano eu não só vou acompanhar o Evangelho de São Mateus na liturgia, mas eu vou acompanhar no modo de dizer, né? Rezar, meditar, também em minha casa. Eu quero experimentar o que é ser filho, o que é a força do Espírito Santo. Como seria interessante se nós disséssemos assim: este ano eu vou ler todo santo dia o Evangelho de São Mateus, capítulo por capítulo, versículo por versículo, até terminar este ano. Ou também, não, eu vou acompanhar o Evangelho de São João, eu vou ler o Evangelho de São João, ler e rezar durante todo este ano, porque é isso que o Espírito Santo quer fazer em nós. O Espírito Santo quer fazer em nós que a nossa igreja seja uma igreja carismática, seja uma igreja da palavra, seja uma igreja que escuta o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, e mais do que escutar, quer ser uma igreja, quer que nós nos tornemos uma igreja que escuta a palavra, mas que também vive desta palavra, vive deste ensinamento. Então, irmãos e irmãs, poderíamos assumir este compromisso hoje, não com o padre, é lógico, porque eu não vou estar lá no cotidiano da vida de vocês, como quem um vigia, né? Olha, está lendo o Evangelho, está lendo a palavra de Deus, eu não posso fazer isso. Ainda que eu queria ter esse poder de estar na vida de vocês todo santo dia, dizendo: olha, o Evangelho de hoje, a palavra de hoje, o evangelista de hoje. Eu queria poder fazer isso, mas como eu não posso, assumam este compromisso com o Senhor, assumam este compromisso com vocês mesmos, dizendo: eu quero crescer no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero crescer no conhecimento da palavra de Deus, e me parece que isso seria muito bonito para vocês, e nós sentiríamos estes frutos na comunidade de fé. Então que nosso Senhor nos ajude, irmãos e irmãs, para que, ouvindo a sua palavra e os seus ensinamentos, nós possamos crescer nessa experiência, nesta vida pessoal e comunitária. Que assim seja.